E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje, gente. Ó, como a gente já deixou aí no ponto, na tela, deixa eu ouvir um pouco da coletiva do técnico Fernando Lázaro, o técnico do Corinthians, que foi eliminado do Campeonato Paulista aí nas quartas de final, nas penalidades pela equipe do Ituano, jogando na Neoquímica Arena, mais de 40 mil pessoas. E vamos tentar entender um pouco, segundo o olhar, a visão do técnico Lázaro, o que aconteceu nessa partida, o que aconteceu nesse jogo. Muitas coisas, cara, me surpreenderam. Me surpreenderam bastante, tal, o que aconteceu. A gente ri, obviamente, mas foi uma noite, cara, que para os favoritos foi um pesadelo. Foi uma noite de domingo que não foi legal para os favoritos da rodada, tá? Eu vou trazer a agenda do dia aqui, deixando dar um zoom aqui um pouquinho, deixando os créditos, né? Globoesporte.com, o site do GE. A gente vai fazer esse giro pela rodada. A gente vai passar por algumas notícias também do esporte relacionadas a essa rodada, tá? Foi uma rodada quente. E para os favoritos eu digo, né? Bragantino acabou passando. O Bragantino era favorito, mas no caso aqui, Corinthians, né? Não perdeu o jogo, mas eliminado nas penalidades. O Volta Redonda venceu o Fluminense por 2-1, resultado muito inesperado. O Volta Redonda chegou a abrir 2-0 nesse jogo, né? Chegou a abrir 2-0, acredite se quiser. O Fluminense conseguiu ainda buscar um gol, não tem nada, né? Não tem nada fechado. Eu acho que tá tudo em aberto ainda nesse jogo. Vai ser equipe difícil, hein? Equipe enjoado. E aí, aqui no Campeonato Mineiro, o Galo perdeu do Atlético Clube, né? Então a gente, cara, uma noite de domingo que, de novo, para os favoritos não foi muito legal, né? Não foi uma noite agradável. Começar primeiro por Corinthians, tá? Aliás, vou deixar para falar pro Corinthians no final, que a gente vai ouvir a coletiva do Lázaro, né? Mas passando brevemente pelo resultado no Rio de Janeiro, cara, assim, o Volta Redonda, equipe enjoada, cara. Equipe enjoada, ela vem protagonizando zebras, se é que a gente pode dizer assim, contra as equipes grandes do Rio de Janeiro, né? Ainda na fase de pontos, né? Perdão aqui, peraí. Fiquei um pouquinho longe do microfone, talvez o áudio tenha ficado baixo. Ainda na fase de pontos, de pontuação, né? Já surpreendeu vários e vários favoritos e mais uma vez, cara, enfrentando o Fluminense, venceu mais uma vez o Fluminense. Equipe muito competente, o Fernando Diniz até elogiou a equipe, uma equipe que curiosamente encaixa com o jogo do Fluminense. Uma coisa importante para a gente destacar, o Fernando Diniz até falou depois da conquista da Taça Guanabara, a gente vai voltar a treinar só amanhã, com todo respeito ao Volta Redonda, né? Amanhã, eu não lembro quando que ele falou. E talvez esse dia de treinamento tenha pesado. Talvez esse dia de treinamento tenha pesado um pouco, né? Peraí, deixa eu só pôr o carregador aqui também, né? Antes de mais nada, que senão talvez a gente fique em maus lençóis aqui. Pronto, pronto. Tudo certo. Então, tudo certo. Então, ele tinha falado sobre isso, né? E agora a gente parando para olhar, caraca, aquelas horas a mais de treino, acho que pesou, hein? Acho que pesou, comemorou demais o, o título da Taça Guanabara. Obviamente que os rivais também fazem a sua provocação. Eu não acho que foi um jogo ruim, mas foi um jogo, cara, a- decepcionante, cara. Decepcionante, assim, essa é a palavra que eu diria. E, de novo, é um time que já surpreendeu outros grandes do Rio de Janeiro, surpreendeu já o Fluminense nessa temporada, surpreende mais uma. Eu não digo que essa. Eu acho que surpreendeu da primeira vez, agora não é surpresa. Agora é uma questão de se preparar bem para o jogo. Aí os caras abrem 2-0, o Fernando Diniz de novo faz as mudanças. Ele até fala em coletiva, a gente fez mudanças, teve que se abrir um pouco mais, teve que se expor um pouco mais, porque já estava perdendo de dois. Ali a gente correu risco mesmo. Você vê que o que já estava ruim poderia ficar pior se o Volta Redonda que, cara, tivesse o entendimento que se fizermos um gol ou dois gols, o Fernando Diniz ele vai abrir esse time e vai ficar difícil da gente sair, mas na hora que a gente sair, a gente pode garantir o resultado, né? Então talvez tenha faltado até um pouco de ambição para o Volta Redonda, né? Segundo o Fernando Diniz, o time foi melhor em alguns momentos da partida. Eu não gosto dessas leituras, cara. Eu já falei mais de uma vez aqui. Eu não vou ver a coletiva do Diniz hoje, porque o Fluminense, para mim, tá tudo em aberto ainda. Esse gol que o Fluminense fez foi o gol
pô, praticamente garantiu aí que mantém o Fluminense livre na competição, né? Agora garantir alguma coisa eu não sei. Aí eu já não sei. É realmente muito complicado, porque é um. Se for um placar que ninguém esperava, até pela vitória do Flamengo de virada, e nesse jogo, até assim, tava acompanhando e eu falei, cara, eu acho que o Fluminense vai fazer um gol no final, hein? Eu acho que vai conseguir arrancar o empate. Não conseguiu, né? Não conseguiu. Às vezes é o que eu falei, às vezes é muita comemoração, não sei, pecou em detalhes, né, na hora de buscar o gol. É uma equipe muito competente, essa equipe do Volta Redonda. Se em São Paulo a gente teve o São Bernardo, no Rio de Janeiro a gente teve o Volta Redonda. O São Bernardo teve, talvez a gente possa comparar agora com o Ituano, né? Porque o São Bernardo, lamentavelmente, para a infelicidade do São Bernardo, pegou o Palmeiras logo de cara. O Ituano bateu o Corinthians e agora está na semifinal do Paulista, né? Então, e vai pegar o Palmeiras agora. Vai pegar o Palmeiras, né? E sim, sempre tem algumas equipes que surpreendem, né? O Ituano é mais surpresa ainda, eu já vou falar o porquê, né? Para quem não é de São Paulo, eu vou falar, o São Bernardo se passasse não seria surpresa, porque foi a segunda melhor seria surpresa porque bateria o Palmeiras, mas é a segunda melhor campanha do Campeonato Estadual e segundo o Abel Ferreira no pós-jogo foi a terceira ou quarta melhor campanha de todos os tempos, né? Se eu não me engano, foi alguma coisa assim que o Abel Ferreira falou, hein? Segunda melhor campanha de tudo, não de segundo colocado, campanha de segundo colocado, é isso. Isso que o Abel quis dizer. Então, cara, assim, sempre tem essas equipes que acabam surpreendendo, mas não dá para deixar de dizer que foi uma certa decepção, até pelo como foi a reta final, né, da Taça Guanabara, do campeonato, da fase de pontos do Campeonato Carioca. Eu acho que está tudo em aberto, não tem nada perdido, mas o Fernando Diniz vai ter que. Ele na coletiva ele se mostra até um pouco impaciente com algumas perguntas e ele exalta só os pontos importantes. Isso é algo que eu sempre falei aqui em relação ao Fernando Diniz, de que eu vejo como algo ruim nele. É óbvio que ele quer blindar os jogadores, mas é sempre você ficar fazendo recortes positivos da partida. Eu digo que é algo ruim porque me faz pensar se o treinador não está vendo as coisas negativas, né? Ele só está olhando as coisas positivas, mas ele não está vendo as coisas negativas que são problemas, né? Problemas que tem que ser corrigidos. Então, me pergunto assim se ele realmente tem ele vai levar isso para internamente, né? Se apegar apenas às coisas positivas. Eu não tenho, assim, eu não posso ter essa convicção. Primeiro, porque eu não estou lá dentro, não vivo o dia a dia do clube. E segundo, porque é um treinador que diversas vezes, pelos resultados esportivos, pelo que a gente vê das suas equipes algumas vezes dentro de campo, me faz, cara, acreditar que é um cara que prefere se apegar nas coisas positivas do que nas negativas, né? E o que eu falei, assim, até em diversos pontos da coletiva, um pouco impaciente com algumas perguntas, eu não sei de fato se ele tá muito preocupado com as coisas negativas que aconteceram, né? E às vezes o colega da imprensa ele faz a pergunta, não é num tom de deboche, não é num tom maldoso. Ele faz a pergunta num tom para agregar. Até porque muitas dessas coletivas têm pessoas que são torcedoras dos clubes, né? São setoristas. Então, os setoristas várias vezes eles são torcedores do clube, né? Ele, obviamente, que é diferente do influencer. O influencer, ele é torcedor mesmo, ele veste a camisa, ele faz, ele faz o escândalo dele. Mas os setoristas, eles vão lá, eles são torcedores dos clubes muitas vezes, e eles vão lá no sentido de, cara, de fazer uma reportagem séria, de fazer um trabalho jornalístico, não que os outros não façam, gente, pelo amor de Deus, mas cara, de agregar valor, de agregar muito valor. E às vezes são interpretados mal, os caras ficam, os treinadores ficam meio impacientes, meio bravos, né? Achando que é na maldade. Muitas vezes não é na maldade, é no sentido de agregar, né? Equipe que acabou surpreendendo, vai jogar no Maracanã. Até uma das perguntas pro Diniz foi em relação a isso. Cara, as vitórias do Volta Redonda, nenhuma foi no Maracanã. Agora eles vão fazer um jogo no Maracanã. Você acha que isso pode mexer com o emocional dos caras? Aí o Fernando Diniz falou, não, cara, isso não tem nada a ver, né? Aí nessa eu concordo com o Fernando Diniz, aí nada a ver, né? Os caras vão tremer no Maracanã. Se era pra tremer vendo a camisa da equipe adversária e não o Maracanã, né? No Maracanã é aí que os caras vão soltar mesmo, né? Então, cara, assim, ele pode dizer que a gente não pode dizer que não foi surpreendente,
Eu não acho, é o que eu falei, não acho que surpreendeu agora, que o Fluminense já conhecia essa equipe, uma equipe que se classificou, o Botafogo ficou de fora, então é uma equipe que deveria ter sido estudada com a devida atenção. Agora, para o jogo da volta, é um jogo que vai ser muito bem estudado. Espero que o Fluminense. Eu acho que vem muito também naquela bagagem da comemoração da Taça Guanabara. Eu falei, cara, assim, tomar o cuidado, né, do quanto você festeja, né, porque às vezes você fica um pouquinho desfocado, né. Então, vamos ver, cara. Isso que eu falei, né? Depois do título da Taça Guanabara, eu falei, cara, não sei não. O Diniz me parece ser aquele treinador que precisava de um título para dar aquele clique, né? Vamos acompanhar, cara. Assim, ele é um treinador que costuma mexer, assim, se a partida não se desenha a seu favor, ele costuma fazer mudanças que são interessantes, às vezes um pouco arriscadas, mas contra o Flamengo deu certo, por exemplo. Contra o Volta Redonda, talvez um pouquinho mais de felicidade, poderia dar certo, sim, mas não deu certo. E é um time que joga com uma vantagem no jogo da volta, né? Vamos acompanhar, vamos ver como é que vai. E assim, a ideia do Volta Redonda, obviamente que só se defender é perigoso, mas os caras vão tentar encaixar um contra-ataque, tá? Isso é a jogada mais óbvia. E se o Fluminense toma um gol de contra-ataque, aí, cara, desculpa, né? Aí a gente vai fazer todas as críticas ao Fernando Diniz, porque, de novo, assim, essa é uma estratégia muito clara e muito óbvia do que vai acontecer. Se não acontecer, eu vou ficar surpreso. Se os caras forem para cima, marcação alta, né, pressionar o Fluminense, amassar o Fluminense no seu gol, aí vai ser uma surpresa, mas o estilo de jogo mais óbvio, mais claro é de encaixar o contra-ataque. E se, né, acabar tomando mais um gol de contra-ataque, aí realmente fica difícil defender alguma coisa, né? Esse aqui, cara, o jogo do Galo, os titulares foram entrando ao longo do jogo, jogo que foi tenso, né? O Hulk ficou bravo. A gente vai até trazer o giro pelas notícias aqui, vai trazer um pouco do que o Hulk falou. Ficou meio bravo, né? Com o Sassá, ex-Cruzeiro, que jogou no Cruzeiro, ficou bravo com alguns jogadores do Athletic Clube, mas a verdade é que o Galo, eu minimizo essa derrota do Galo, porque o Galo, o planejamento da equipe é todo um planejamento para o jogo da volta da Libertadores, né? Porque é o jogo decisivo para levar o Galo para a fase de grupos. Então, nesse jogo, o Atlético começou com o time em reserva. E aí tomou o gol quando estava o time em reserva em campo. Os titulares começam a entrar, mas fica naquela de. Para mim, ficou muito naquela de, cara, é um time que não está focado nessa competição. Apesar do nervosismo, e até o que eu falei, o Hulk demonstra muito nervosismo, é um time que entrou com talvez entrou com um pouco de salto alto, um pouco de soberba, achando que já ganhou? Talvez sim. Talvez tenha entrado um pouco com um pouco de soberba excessiva. Mas é um time que depois, quando entra os titulares, fica claro que é um time que não se preparou para esse jogo. O time não se preparou, por isso que você pode interpretar como um pouco de soberba. E, cara, assim, não é um time que se preparou para jogar contra esse clube, é claramente um time que está se preparando e já não é dos últimos dias, já desde o jogo, do primeiro jogo, para enfrentar o Milionários, né? Para enfrentar o Milionários. Então, cara, é, o, o Atlético está preocupado, porque é o grande momento da temporada, né? Você disputar a Libertadores. Mas muito nervosismo. A gente vai fazer o giro pelas notícias agora, né? Vamos deixar o Corinthians por último. Deixa eu ver então aqui. É só para o giro pelas notícias, é só para falar de novo daquele caso envolvendo Scarpa, o Mike, né? E a empresa do William Bigode. Cara, saiu, não sei se vocês acompanharam, né, no Fantástico de domingo agora, a gente ouviu um pouco mais sobre esse caso. O Fantástico teve acesso a alguns áudios, né? Algumas mensagens trocadas entre o William Bigode, entre o Scarpa, é, a empresa, né? A outra sócia da empresa de consultoria financeira que trabalha, que é sócia do William, a empresa de investimentos, que é a empresa do Acre. Acreditem se quiser, a empresa de investimentos é uma empresa do Acre, né? Não estou menosprezando a capacidade do Acre de fazer qualquer coisa, de qualquer tipo de investimento, mas, né? Qualquer empresa de investimento grande, você imagina que teria uma sede em São Paulo, tá? E de novo, não estou minimizando a capacidade. A sede pode ser no Acre, mas a empresa teria que ter, no mínimo, né, uma unidade em São Paulo, que é o grande centro financeiro do país. Então, se você quer alavancar a sua empresa de investimentos, você tem que ter um escritório em São Paulo, porque você vai conseguir, cara, trazer muitos investidores, né?
Você vai conseguir trazer uma carteira de investidores para sua empresa muito grande, muito maior do que você conseguiria no Aker, né? Então, só aí para mim já era um sinal de alerta, né? Mas enfim, a reportagem mostra o que aconteceu, né? Assim, óbvio que você acaba entrando no negócio, no caso o Scarpa, o Mike, né? E dizem que até o Everton também, a indício de que o Everton também perdeu grana, a gente não sabe quanto. O Everton não quis conversar com com o Fantástico, né? Sobre o Mike também não teve áudio do Mike, foi mais áudio do Scarpa, um pouco do William. E, cara, assim, é óbvio que existe uma relação de confiança e pelos áudios trocados, se você não viu a reportagem, eu faço o convite a vocês, entrar aí no site do Globo.com, o site do Globoesporte.com também, tá lá, tem a matéria de capa já é essa, então você já consegue entrar, consegue ver o vídeo aqui, eu não vou rodar, obviamente, o Fantástico, principalmente por questão de direitos autorais, tem muitos personagens envolvidos aqui, né, então também não vou rodar, não sei se eu posso, né? Mas existe uma relação de confiança, né? Porque foram campeões juntos. Você vê que pela conversa dele, né? Pela conversa deles existe uma coisa de companheirismo muito forte. Os caras, obviamente, devem ter entrado no investimento por conta dessa confiança no William, porque o William é o sócio da empresa de consultoria financeira, mas depois, em determinado ponto, o Scarpa vai falando que vai tentando tirar o áudio, a grana, não consegue, não consegue. E em um dado momento ele fala, cara, que lugar do mundo que existe um retorno financeiro de 13,5%, cara? Isso não existe. Eu falei isso, cara. Eu falei isso. Eu nem tinha, a gente não tinha nem visto os áudios ainda. Isso foi matéria exclusiva do Fantasma. Mas pega aí 2 podcasts atrás, né? Eu acho que eu falei sobre isso, cara. Não, e eu até peguei a calculadora aqui, aí eu fiz a conta com vocês, tudo, para ver quanto que os caras iam ganhar por mês, né? Por mês. É 3,5 a 5% por mês de rendimento, né? E, bom, sim, o Fantástico faz toda a matéria, conversou com os donos da empresa com a Hold, né, a empresa que fez o investimento. Essa empresa fez investimento numa outra empresa internacional, né, que essa empresa quebrou em novembro do ano passado e vários investidores ficaram sem a grana. Então você vê assim, às vezes a Hold também pode ter sido, também pode ter feito um trabalho sério, eu não sei. Eu não posso afirmar isso. Eles falam que também tomaram um golpe, né? Mas não dá para saber, porque a gente não tem nenhum acesso a nenhum documento. Inclusive, o Fantástico tentou ter acesso a alguns documentos, não teve, porque eles falaram que é questão de é, é, informações pessoais, né? Eles não podem divulgar essas informações, então também não dá para saber se teve alguma coisa séria, de fato, um investimento que de fato foi feito. E, cara, por que que eu trago essa notícia? Mais uma vez, utilidade pública, né? Assim, às vezes, por mais que tenha alguém de muita confiança sua, eu acho que existem sinais de alertas, né? Existem sinais de alerta. Você sempre na sua vida, em qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ter barreiras, né? Imagina aquela prova do atletismo, 100 metros com barreiras, né? Você imagina. A gente faz uma comparação, 100 metros com barreiras, né? Eu vou até procurar aqui com vocês, ó. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Gente, não liga não os termos de busca 100 metros com barreira. Só tá aqui trazer para vocês como é que é a prova do atletismo, né? Não xinga não, gente. Olha isso aqui, ó. Essa imagem aqui, essa imagem aqui é a melhor. Essa imagem aqui, vamos pegar essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa imagem aqui, peraí. Peraí. Deixa eu puxar um. Essa imagem aqui é a melhor. Essa imagem aqui é a melhor. Você olha aqui, você fala, ó, quantas barreiras, né? Desculpa aí, gente. Eu sei que a gente vai ouvir a coletiva do Lázaro, mas é que eu falo. É uma coisa muito séria. São casos que acontecem o tempo inteiro, né? No- cara, assim, no cotidiano. Você vira e mexe e vê pessoas que sofreram golpes na internet e tudo mais, especialmente essas pirâmides financeiras, né? A fama das criptomoedas. Então, tudo na sua vida, você tem que. Você tem que se viver a sua vida, obviamente que você tem que curtir a sua vida, mas tudo que você vai fazer
você tem que. A sua vida é uma prova de atletismo, né? Não necessariamente 100 metros, né? 1.000 metros, 10.000 metros, 1 milhão de metros, mas todos esses 1 milhão, 1 bilhão de metros com barreiras. As barreiras existem como sinais de alerta na sua vida. E, cara, o que eu falei, pô, com todo respeito às empresas do Acre, gente, eu não tô aqui menosprezando, minimizando a capacidade de uma empresa no Acre se tornar gigante e conseguir grandes investidores e grandes investimentos. Agora, se a empresa só existe no Acre, isso para mim já é um sinal de alerta, porque o centro financeiro do país é São Paulo, e não é falando que São Paulo é melhor que qualquer outro estado, né? Até pior, você pode até, é até pior, tá? Eu sou de São Paulo, posso falar. São Paulo é até pior, porque como tem mais gente, né? Tem mais índice de criminalidade também. Então tem as coisas boas e as coisas ruins. Então, você pode achar que eu estou menosprezando de forma alguma, de forma alguma. Só que São Paulo é o centro financeiro. Então, tudo que é empresa no país, tem empresa que tem sede na Bahia, tem empresa que tem sede no Paraná, todas essas empresas que querem, talvez muitas são empresas familiares e não precisam disso. Ah, não preciso ser maior, não preciso ser maior. Eu tenho a minha empresa familiar aqui, eu vivo muito bem com isso, eu não tenho problema com isso. E aí tudo bem, você pode ser grande no seu estado, mas cara, é uma empresa de investimentos, cara, uma empresa de investimentos que conseguiu, sabe, dois, três, sei lá quantos jogadores de futebol, que são caras que vão injetar milhões de dinheiros, né? Como é que esses caras, o Acre, sem ter um escritório em São Paulo, gente, isso aqui é um sinal de alerta já. Se é uma empresa de investimento, cara, que eles falaram. E aí toda a propaganda de marketing da empresa, gente, também já é um sinal de alerta. Com todo respeito à empresa. Assim, a garantia de crédito são pedras preciosas, gente. Meu, cara, quando eu ouvi isso, eu falei, gente, como é que. Assim, não tem nem como você defender. Não tem nem como. E, de novo, eu não estou questionando a idoneidade da empresa. Pode ser uma empresa muito séria. Pode ser uma empresa muito séria. Mas, desculpa, a garantia não pode ser pedras preciosas. A garantia é o patrimônio da empresa, que a gente tem um patrimônio líquido no banco tal que é de 13 bilhões de reais. Aí, tudo bem, pô. Mas, cara, a garantia não pode ser pedra preciosa. Porque senão você vai ficar naquela, pô, a empresa vai ter que vender as pedras preciosas pelo suposto valor de mercado para que ela consiga a grana suficiente para pagar os credores, né? Os investidores, no caso, né? Então, cara, são vários sinais de alertas. Eu faço o convite a vocês. Veja a matéria do Fantástico, que são e tudo, de novo, tudo na sua vida você tem que levar dessa forma aqui, cara, né? Muitas barreiras e cada barreira é um sinal de alerta. Né? Não estou falando que você tem que parar na barreira, não é isso. Você tem que pular a barreira. Mas a barreira é um sinal de alerta. Quero trabalhar com investimento. Você vai pulando barreiras. Essa empresa aqui não me parece ser séria. Você vai em outra. Você vai em outra. Até você chegar à conclusão que, cara, um rendimento de 3 a 5% por mês, isso não existe no planeta Terra. Então eu vou ter um investimento menor, mas vou para uma empresa séria. Isso aqui oferece risco, então eu vou para o outro. Até de repente você chegar à conclusão que, cara, meu negócio é poupança mesmo, né? Não tem risco nenhum não diria, tem um risco mínimo. Tudo tem risco, né? Tudo nessa vida, todo investimento tem risco, né? Se você for procurar o que aconteceu no governo Collor, ex-presidente do Brasil, anos 90, né? Muita gente está tentando recuperar o dinheiro da poupança até hoje. Então, é de verdade isso, tá? A gente ri, mas é verdade isso. Então, não existe investimento com risco zero, mas, por exemplo, a poupança é o investimento com o menor risco, se é que a gente pode dizer assim, mas também o menor rendimento do mercado. Então tem dessas também. Se de repente você chega, pô, eu não quero correr risco nenhum, não quero ter dor de cabeça, põe na poupança mesmo. É o que eu falei, você vai pulando barreiras, até a hora que você chega, pô, eu vou investir, mas eu sei que eu vou ganhar pouco, mas é um bagulho que vai ficar aí, eu não sei quando que eu vou tirar, né? Vou tirar daqui a 50 anos, isso se eu chegar até lá, né? Então, é isso, gente. Fica aqui, utilidade pública, tá? Vamos finalizar aqui, ó, já estamos com pô, quase meia hora de podcast. Você tem que ouvir a coletiva do Lázaro ainda. Aqui o caso do Hulk que eu falei, né? Ele ficou bravo, mano. Pô, cara. Após a derrota do Atlético Mineiro, o Hulk detona o árbitro e provoca Sassá.
ex-Cruzeiro, vê meus vídeos, né? Vê meus vídeos e olha a minha história. O Hulk ficou muito enjoado, mano. Teve um ali que jogou no Cruzeiro, não sei o nome dele. O repórter fala, Sassá. Esse mesmo. Tem nada a ver com a conversa e veio mandar eu baixar a bola. Mandaram eu baixar a bola? Na moral, qual o nome dele? Sassá, vê meus vídeos e depois. Vê meus vídeos depois e olha a minha história, né? O Hulk ficou aqui meio. Dá um zoom aqui, desculpa, gente. Ficou um pouquinho arrogante aqui, hein? Um pouquinho arrogante, mas de verdade não dá pra comparar a história. Com todo respeito ao Sassá, não dá pra comparar a história dos dois, né? E o que os dois jogaram de bola também. Vamos, vamos aqui, peço até desculpas pelo palavreado. Sou homem pra, né? Palavrão aqui. Sou homem, peço perdão pelo palavreado de baixo calão. Sou homem pra caralho. Mas esse árbitro me marca pra caramba, né? E aí ficou bravo, né? Ficou bravo, ficou irritado o Hulk aqui. Vamos. Por isso que eu falei, cara, assim, claramente dentro de campo uma equipe que você vê que estava focada em outra competição, mas o nervosismo falou alto, né? E talvez por isso o Galo não tenha conseguido o, o resultado mínimo que seria um empate, né? Chegar no outro confronto zerado, se é que a gente pode dizer assim, né? Bora! Vamos de Corinthians agora, né? Porque primeiro, cara, assim, é curioso, né? É curioso. Até pouco tempo atrás, o Corinthians era. O Fernando Lázaro era super elogiado, né? Comparações com o Vitor Pereira, inclusive a gente fez aqui. E é engraçado que eliminação pro Ituano e as perguntas já começam em torno da permanência do Lázaro, né? Cara, assim, assim, o Brasil é um moedor de técnicos, cara. É muito triste ver isso pra mim, cara. É muito triste. Talvez, é que eu falei, talvez ele tenha, talvez não, talvez para alguns, né? Mas para mim ele tomou decisões equivocadas, né? Ele tomou algumas decisões equivocadas na partida, mas daí a questionar a permanência dele, cara. Né? E perguntaram isso pro Duílio, mano. E o Duílio fala, não existe a menor possibilidade de mudança. Então, são 2 meses de trabalho, não é necessário falar isso, não é necessário falar disso. O vestiário está triste. Tínhamos uma expectativa grande também pelo que o time vinha jogando, né? Em jogo eliminatório não pode errar e não fizemos um bom primeiro tempo. Não existe a menor possibilidade de mudança, o trabalho vem evoluindo. Peço perdão aqui pelo português pobre, né? Perdão aqui, cometendo alguns erros, né? Na leitura aqui. Então, cara, assim, é o que eu falei, cara. Falei e vou repetir. Assim, questionar a permanência do Lázaro é um tanto quanto bizarro para mim nesse momento, mas enfim, tomou algumas decisões. Você pode questionar, era jogo pro Paulinho? Eu acho que o Paulinho era mais uma arma pro segundo tempo. Não era mais um jogo pro Maicon? Talvez sim. Eu acredito que sim. Talvez ele tenha tomado alguns, mas ele treinou o time antes, né? É isso que pega, assim. Pô, você vai falar que ele tomou decisões erradas, mas ele treinou o time antes, entendeu? Não é uma parada que parece que do jeito que as pessoas que falam e o criticam, parece que foi no aleatório, né? O time obviamente jogou o segundo tempo em modo intuitivo aleatório, né? Em alguns momentos, em dados momentos, porque parecia que não existia tática em alguns momentos, né? Era tentativa e erro, se passar, passou, né? Isso que a galera fala, assim, isso é Corinthians, né? Isso é o jeito Corinthians. Tem um lado folclórico disso e eu acho legal, e eu acho bacana e eu também brinco com isso, mas tem um lado muito ruim, cara. Tem um lado muito ruim porque esse jeito Corinthians de fazer as coisas que virou folclórico. E de novo, eu não vou, eu acho folclórico também, eu acho legal, mas esse jeito Corinthians é um jeito, cara, é o do intuitivo e do aleatório. Isso custou a classificação do Corinthians. O jeito Corinthians custou a classificação do Corinthians, na minha opinião. Porque chega num dado ponto que é no grito da torcida, é no barulho da torcida, para tentar intimidar o adversário, você faz um abafa, é uma coisa de louco, é um bate-rebate, é um bomba meu boi, como diria o saudoso Barolo,
Cara, o Bumba Meu Boi, bola ali, vai tentando, tenta infiltração, cruzamento na área, e o caramba, você vai tentando até a hora que a bola passa. Isso é o futebol intuitivo, cara. Você pega um time minimamente organizado, a bola não vai passar. Quase passou. Quase passou. É importante a gente falar, quase passou. Mas o sino existe na nossa vida, né? Não é nem no futebol, é na nossa vida, né? Às vezes a gente fica. Às vezes eu fico ouvindo os programas esportivos e vira e mexe você ouve o si, né? Ah, quando vai comparar o Flamengo com o Palmeiras. Ah, se o Andreas Pereira não erra, quem estava demitido era o Abel, né? Cara, assim, o si não existe no futebol. O Andreas errou e ponto final, cara. Não adianta falar assim, ah. Se o Breno Lopes não faz aquele gol, cara, o se não existe. O Breno Lopes fez o gol e o Palmeiras é campeão da Libertadores, foi campeão no ano seguinte contra o Flamengo. O se não existe. Assim, é porque a galera começa a endeusar o Abel Ferreira, e aí, para algumas ressalvas em relação ao trabalho do Abel Ferreira, para falar que tudo não é o Abel, existe um fator sorte também, aí fica no si, cara. O si não existe no futebol, gente. O que existe é que o título veio, e veio também por conta de um trabalho que foi feito. Né? A sorte ajuda os campeões, os trabalhadores, né? E o azar ele, o azar ele acompanha aqueles que também propagam as coisas ruins, se é que a gente pode dizer assim, né? Aqui está um nome que vai fazer o coração do torcedor corintiano se arrepiar, mas nas últimas semanas, nos últimos meses, uma coisa que ficou folclórica foi dizer que zica de corintiano pega, né? Mas a zica de flamenguista também pega. Tá? A zica do corintiano, segundo a maior torcida do Brasil, pode pegar. É muita gente zicando, obviamente que vai pegar, né? Mas a maior torcida do Brasil é mais gente ainda. Aquela zica vai pegar também. Então, você joga a zica de lá, a zica vem de cá também. Por isso que quando você planta coisa ruim, você às vezes colhe coisa ruim. Né? Não estou falando que é por isso que o Corinthians foi eliminado, obviamente, porque muitos corintianos, muitos flamenguistas fizeram a sua famosa, né, zoação. A sua famosa zoação. Porque o treinador Vitor Pereira vem sendo perseguido pela torcida do Corinthians. Agora, eu só vou falar para a torcida do Flamengo tomar um certo cuidado na hora de defender o Vitor Pereira, tá? O Vitor Pereira foi idolatrado pela gestão corintiana e pelo torcedor corintiano também. Eu nunca entendi o porquê. Até hoje eu não entendi por que o Vitor Pereira ele era tão idolatrado. Não só pelos dirigentes, por vários comentaristas e personagens da imprensa esportiva, né? Vários, vários. Ele sempre foi muito exaltado, muito elogiado, ele sempre foi endeusado. Quando ele saiu, ele virou, né, o Judas, né, que de fato foi, da forma como ele saiu. Então, pedir para o torcedor flamenguista também tomar um certo cuidado, né, nesse. É óbvio que isso faz parte, né? Os caras zicaram a gente só por causa do Vitor Pereira, então a gente vai zicar também. Agora, deixa o homem trabalhar, mas também não é para endeusar o cara, não, né? Não é para endeusar o cara, não, porque assim, até agora também, eu não vi ninguém engrandecendo o Vitor Pereira. Eu vi algumas pessoas assim engrandecendo o Vitor Pereira, mas é, tomar um certo cuidado, tá? Porque até agora ele não mostrou nada. No Flamengo também. Ele não mostrou nada, assim, que para mim posso dizer que, pô, você tem que defender o trabalho do cara com unhas e dentes. O torcedor palmeirense tem que defender o trabalho do Abel com unhas e dentes. E aí, por isso que eu falo, algumas vezes, alguns comentários, alguns personagens da empresa esportiva usam o si para tentar diminuir o Abel. Mas o si não existe no futebol. Por isso que eu falo, o si não existe. Não adianta ficar no si, né? Ah, e se? Então, o gol do Yuri Alberto, que. E se o Yuri Alberto faz ali, o Corinthians passa? Então, o si não existe, gente. O si não existe. E caiu, né? Acabou caindo, acabou ficando na igualdade, foi para disputa de penalidades. E quem foi mal mais uma vez foi o Fagner. E tá aqui essa última notícia do dia, antes da gente partir para a coletiva do Lázaro. Os jogadores defendem o Fagner e eu defendo também. O Fagner, ele se colocou à disposição para blindar o Pedrinho. Jogador de 17 anos, que estava ali para bater, iria bater, né? Do jeito que estava se desenhando, ia acontecer dele bater. O Fagner poderia ter se omitido. Cara, eu não tô legal, eu vou ficar por último.
porque eu já perdi aquela cobrança contra o Flamengo. Não tô legal mentalmente, não me sinto preparado. Só que ele deve ter olhado pro garoto e falou, cara, também. Ele lembrou o que aconteceu com o Rodrigo na Copa, né? Que ninguém também bancou o Rodrigo, né? A torcida do Flamengo, pelo que o Rodrigo falou na final do Mundial, na disputa do Mundial, que eles esperavam que ia passar o Hilal e não o Flamengo, o torcedor rubro-negro encheu as redes sociais do Rodrigo para falar que ele pipocou, né? Quem pipocou foram os outros que deveriam ter blindado o garoto, né? Os outros que pipocaram, não foi ele. Ele pode ter batido no peito e falar, não, eu bato. Mas quem que a galera que pipocou foram os outros. Que deveria ter falado, não, cara, bate nas alternadas, deixa comigo, faz isso não, cara. Não, mas eu tô confiante. Não, cara, vai por mim, velho. Vai por mim. E deixa eu bater primeiro. Porque se eu errar, eu sou macaco velho. Entendeu? Eu sou macaco velho. Eu lido com isso. Se você errar, cara, né? Só que não teve ninguém. Não teve ninguém para bater no peito e tirar aquela cobrança do Rodrigo. Então ele não foi pipoqueiro. Ele foi, como aqui definiram os jogadores do Corinthians, foi homem pra caralho, né? Peço perdão mais uma vez, palavra de baixo calão. Né? Então, antes de você criticar alguém, eu sempre falo assim, observa o contexto, né? Porque às vezes você fala que um é pipoqueiro, mas ele não foi pipoqueiro, não. Ele teve muita coragem, na verdade. Teve muita coragem. Não deu certo, não deu certo, mas que teve coragem, teve. E o Fagner fez isso para poupar o Pedrinho, que não bateu a penalidade, né? Ele acabou perdendo, virou vilão mais uma vez. Só que ele é um cara que, assim, eu tenho identificação com a torcida do Corinthians. O torcedor corintiano tá me xingando agora, mas eu sei que daqui a um mês, 2 meses, eu vou trabalhar para reconquistar o cara e os caras e eu vou conseguir dar a volta, como diversas vezes eu já fiz, né? Então ele passa por esse momento, ele ficou muito abalado depois que ele perdeu a pena. E cá entre nós tinha uma cobrança horrorosa, assim. O Wagner podia ter feito qualquer coisa. Uma cobrança horrível, cara. Claramente, pô, claramente assim, sem confiança nenhuma. Sem confiança nenhuma, mas ele chamou a responsabilidade. E por isso eu, assim, por isso eu o admiro. Você pode, assim, cara, caramba, mano, não era pra ele bater, velho. Você pensa nisso, cara, não era pra ele bater. Só que depois você vê que ele fez isso pra blindar um atleta jovem, um moleque, cara. Pô, 17 anos, cara, é um molecão. E de repente o Pedrinho podia ir lá e fazer o gol. Mas assim, cara, é muita pressão, é muita responsabilidade pra você que depois ele perde. Pô, assim, são várias coisas que você tem que pensar na hora, né? Depois ele perde e fala, pô, por que, que o Fagner não bateu, o pipoqueiro, né? Porque assim, não vou deixar isso acontecer com o cara. Senão depois, no final das contas, ia cair pra mim do mesmo jeito, né? Então, cara, achei que foi corajoso, mas sim, muito claro que ele estava sem confiança nenhuma. A cobrança foi a pior, assim, de todas as séries, de toda a série, né? Das duas equipes. Foi uma cobrança absolutamente horrível, né? E agora que eu me liguei, né? O torcedor rubro-negro também torceu porque o Ituano é rubro-negro, né? Então, o flamenguista, além do fator Vitor Pereira, né? Ah, você tá zicando a gente vai te zicar e vai ser até mais fácil porque porque o Ituano é rubro-negro, né? Então, cara, assim, muita coragem. O Cássio até falou depois na área mista, né? Ele falou, cara, perguntado pra ele como é que foi o clima no vestiário. Cara, que pergunta, né, gente? Tem uns caras que fazem umas perguntas, assim, no momento como esse, pós-eliminação, tem cada pergunta que é desnecessária, né? E ainda bem que o Cássio foi bem direto. Cara, clima de velório, mano. Ele até foi. Ele não foi nem um pouco educado, que eu acho que realmente não deveria ser. Porque uma pergunta dessa. Pô, não vou falar que é uma pergunta besta, mas, cara, isso é uma pergunta que se é óbvio, né? É óbvio que é um clima de velório. Você acha que os caras vão estar comemorando? Pô, perdemos o Ituano, ei, né? Pô, é brincadeira a pergunta dessas, né? É o caso, clima de velório, pô, né? Pô, eu não digo que ele foi grosseiro, mas ele foi bem direto, velho. Cara, assim, clima de velório, você acha que vai ser o quê, né? Vai ser o quê? Não vai ter nada diferente. Não vai ter nada diferente disso, né? Acho que tá feliz da gente perder em casa lá do torcedor? Acho que, pô, e tinha tudo, né, pro Corinthians passar, porque
Primeiro tempo, assim, foram dois tempos de duas equipes, né? O primeiro tempo foi mais do Ituano, o segundo tempo foi mais do Corinthians. O Corinthians, na minha opinião, o Corinthians foi bem por um trecho muito curto do segundo tempo. E aí você vai ficando desesperado, você vai se desestabilizando emocionalmente. Dá para dizer que 70% do segundo tempo foi aquele tal do modo Corinthians, né? No sofrimento, no abafa, na bola rifada para dentro da área, no bate-rebate. Quase conseguiu um gol do Yuri Alberto, mas a bola acertou a trave, né? Na hora que você vê o lance, você fala: putz, cara, que é isso, né? Que é isso? Aí você olha e fala, cara, não foi para ser, não é só porque não foi para ser, né? Não é só que não foi para ser, mas o Corinthians não jogou também para se classificar, essa que é a verdade. O Ituano jogou para se classificar, talvez no segundo tempo se acovardou um pouco demais, de forma excessiva, correu um sério risco, mas competiu. No primeiro tempo fez um tempo melhor, na casa do adversário, onde o Corinthians costuma ser muito mais time que os adversários, na Neoquímica Arena, né? E cometi um erro aqui, cometi um erro. No pré-jogo, pré-jogo não, mas antes do jogo, quando a gente tava naquela perspectiva da rodada, né? Fazendo a prévia das quartas de finais do Campeonato Paulista, eu falei que o adversário do Corinthians era o mais fácil de todos. E que o Corinthians sem o Renato Augusto passaria com tranquilidade de Ituano. Porque tinha feito um jogo sem o Renato Augusto. Qual foi o último jogo do Corinthians? Esqueci, né? O último jogo da fase de grupos, o Corinthians fez um bom jogo no segundo tempo sem o Renato Augusto. E eu falei naquela altura que, cara, o Corinthians pode jogar bem sem o Renato Augusto. Dá para jogar bem. E a verdade é que não dá, cara. Não dá. O Renato Augusto é uma peça essencial, é um cara fundamental, não estava em condições de jogo, por isso não entrou. A lesão acho que foi um pouquinho mais, não digo séria, mas ela foi um pouquinho a mais daquilo que se imaginava. E provavelmente estava previsto para voltar para uma semifinal, para jogar um clássico contra o São Paulo. E nesse caso, como a disputa foi para as penalidades, se passasse, pegaria o Palmeiras. Então estava um time preparado para pegar o Palmeiras, né? O Renato Augusto seria preparado para pegar o Palmeiras, né? Então, cara, cometi um erro, são coisas do futebol. Eu acho que a zebra ela acompanha a vida de qualquer equipe, de qualquer comentarista, né? Faz parte. A gente achou que o Corinthians teria a vida mais fácil, por quê? Porque no grupo do Corinthians foi um Deus nos acuda para uma equipe se classificar em segundo lugar. Foi o Ituano. Foi um Deus nos acuda, cara. Foi um Deus nos acuda. Para quem não se recorda, eu vou trazer a tabela aqui para vocês, mano. Primeira fase aqui, ó. Grupo do Corinthians, ó. O Ituano se classificou com 12 pontos. O São Bento foi rebaixado. O São Bento foi rebaixado para a Série A2, 10 pontos. O Ituano, na última rodada, brigava contra o rebaixamento. Venceu o Santos por 3-0 e se classificou. Então, assim, uma rodada em que o Ituano poderia ser rebaixado, e aí esses dois foram rebaixados, esses dois do grupo do Corinthians, e o Ituano estava na disputa também. Por isso que a gente fala, cara, o Corinthians já passou, né? E por isso, aí de repente, errou, né? Errou, cara, assim, mas qual que é a lógica, né? Qual que é a lógica do duelo? Né? Qual que é a lógica do confronto? É esse aqui, contra o Santo André. O Corinthians fez um segundo tempo, estava empatado, terminou o primeiro tempo empatado, segundo tempo sem o Renato Augusto, 2 gols. Falei, dá para jogar sem o Renato Augusto. Assim, a gente faz a leitura com o momento. Momento, pô. Momento aqui, beleza. Né? Óbvio que o Santo André não é nível de comparação com o Palmeiras, por exemplo, mas dava para comparar com o Ituano, por exemplo. O Santo André fez 14 pontos, o Ituano fez 12. Vai falar que não dá para comparar, né? Pela campanha do Paulista. Só que todo mundo se esqueceu, e inclusive eu, que o Ituano é uma equipe que quase foi para a Série A o ano passado. Quase foi. Campeonato da Série B. O Ituano fez uma bela temporada na Série B e é uma equipe que quase voltou para a Série A. Então dá para dizer que dos times do Campeonato Paulista, o Ituano seria a sexta, sétima força, se a gente pode dizer assim. Vamos colocar em nível aqui, olhando a tabela do Campeonato Brasileiro. Pelo menos, olhando o Campeonato Brasileiro, Campeonato Palmeiras, obviamente é o primeiro, né? Foi o atual campeão brasileiro. O Corinthians, eu acho que depois é o São Paulo, né?
na tabela do Campeonato Brasileiro ano passado, o Santos, Bragantino, 5 forças. E na sequência, o Ituano que quase subiu para a Série A. O Ituano seria a sexta força do Campeonato Paulista, pelo o desempenho no Campeonato Nacional do ano passado. Então, teoricamente, seria um time muito forte nessa competição. Ele decepcionou, quase foi rebaixado, mas todo mundo se esqueceu disso aqui, ó. É um time que eu acabei de falar que brigou para subir para a Série A, quase conseguiu, goleou o Santos na última rodada. Isso foi um sinal de alerta para todo mundo, inclusive ignorado por mim. Por isso que eu falo, eu faço meia-culpa aqui, eu não me eximo da responsabilidade. E acabou surpreendendo o Corinthians. Fez um primeiro tempo de uma equipe que brigava para voltar para a Série A, né? Fez um primeiro tempo muito competente contra o Corinthians. Então acabou surpreendendo, foi muito bem nas cobranças de penalidade, o Corinthians foi muito mal, perdeu no final ali a cobrança do Fagner, na sequência o Cássio defendeu e depois o Gil perdeu, né? E o Ituano converteu. E isso assim, a cobrança era do lado da organizada do Corinthians, então por isso que eu falei, tinha tudo pro Corinthians passar. Teve chance de fazer, não fez por merecer, obviamente, não fez, mas teve chance do gol da vitória, que é mais claro do Yuri Alberto, que a bola bateu na trave. E depois, na cobrança de penalidades, o Cássio escolhe bater do lado do organizado para tacar uma pressão, não só no goleiro, mas no cobrador, que vai cobrar olhando para os caras. Mano, claramente, o time do Ituano treinou muito. Treinou muito. O goleiro do Ituano fez uma cobrança de penalidade absurda, né? Absurda. Na hora que ele vai cobrar, eu falo, mano, é brincadeira isso que esses caras estão fazendo, né? Vão querer repetir a dose do Fernando Praz, né? Copa do Brasil contra o Santos, e o cara foi um gigante, né? O cara foi um gigante, a verdade foi essa, foi a melhor cobrança de todas as penalidades, né? Impressionante. Então, cara, fica aí a eliminação do Corinthians. Eu falei, a gente acabou esquecendo de vários fatores antes de considerar o Ituano. A gente só considerou o retrospecto recente, mas o futebol vai muito além disso. E é um time que agora vai fortalecido para encarar o Palmeiras, tá? É um time que vai fortalecido. Eu acho que o São Bernardo é muito mais time que o Ituano. Muito mais. Mas é um time que, nesse momento. Mas o Ituano é aquele famoso time que cresce ao longo da competição. Deixou para crescer no final? Deixou para crescer no final. Mas cresceu ao longo da competição. Eliminou o Corinthians em plena Neoquímica Arena, em Itaquera. Muita personalidade, porque é muita pressão. A gente sempre fala que jogar em Itaquera é complicado por causa que o Corinthians cresce ao lado do seu torcedor e a pressão que a torcida exerce é muito grande. É muito grande. Muita personalidade dessa equipe do Ituano não vai afrouxar para cima do Palmeiras, não vai tremer para cima do Palmeiras, por isso que é um time perigoso. Porque o São Bernardo não tremeu diante do Palmeiras e o Ituano não vai tremer. A gente pode ter essa convicção de que é uma equipe que não vai tremer diante do Palmeiras. Tá? O Palmeiras é favorito? Óbvio que é. Não estou tirando favorito. E aqui aí não dá para falar nada, né? O Palmeiras realmente é muito favorito. Mas, do outro lado, tem um time que acabou eliminando o Corinthians, enquanto o Palmeiras pode fazer um jogo exatamente igual para levar para as penalidades. Então é bom que o Palmeiras, o Abel, treine muito penalidades, muito mesmo, porque essa possibilidade não é descartada, tá? E do outro lado, o Bragantino venceu o Botafogo, esse sim, o Palmeiras teve dificuldade, o Corinthians acabou eliminado, o Bragantino acho que teve a vida mais tranquila, o São Paulo encara o Água Santa, a gente vai acompanhar, né? É outro que a gente fica agora com. Pô, não dá para cravar favoritismo, né? Óbvio que o São Paulo é mais favorito, mas a gente fica já com uma certa. Por tudo que aconteceu, especialmente no domingo, né? Do Fluminense perder, do Galo perder, do Corinthians eliminado nos pênaltis. Cara, jogando em casa, o São Paulo não está na sua casa, né? Está na casa do Palmeiras. Como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser essa experiência? A gente fica. Não dá para cravar, né? Não dá para cravar. Porque do outro lado vai ter um time que a gente sabe que também não vai tremer diante do São Paulo, né? Diante do torcedor são paulino em pleno Allianz Parque, né? Então vamos de coletivo do Fernando Lado. Pô, falei demais aqui, gente. Pedi perdão aqui ao torcedor. Vamos acelerar. A coletiva não é muito longa. Dá para ouvir umas 4 perguntas aqui. Eu vou tentar não falar muito. Então, Corinthians TV, o convite aberto para vocês sempre. Corinthians TV.
ô torcida corintiana? Vambora, né? Vambora, né? Vamos se inscrever no canal do Corinthians, deixa o like no vídeo, né? Eu sempre falo aqui, se você é simpatizante também, deixa a moral pra galera da TV dos clubes, né? Que gera o conteúdo pro torcedor. E vamos embora. Vamos de Fernando Lázaro, sem mais delongas, né? Tudo que você faz em relação à eliminação de hoje para o Ituano, um time que foi fraco em termos de Campeonato Paulista e o Corinthians está eliminado nos pênaltis. Boa noite, Edson. Primeiro, o sentimento de frustração muito grande, entendendo o sentimento do torcedor e o sentimento nosso interno, sabendo da nossa responsabilidade, do nosso peso e do que nossa expectativa criada por tudo que viemos fazendo na competição. Então é uma frustração grande sair dessa forma da competição. Num jogo que não conseguimos fazer um grande jogo, que não iniciamos bem o jogo, demoramos para conseguir entrar num ritmo que vínhamos fazendo nas últimas partidas, na nossa casa, tivemos dificuldade de nos impor com méritos do adversário, que buscou neutralizar, explorar situações que a gente imaginava até que poderiam ser, né, de trazer para um bloco mais baixo, de tirar espaços e tentar explorar uma transição. E que não conseguimos ter eficiência, criamos depois algumas situações, empatamos o jogo, voltamos a ter chances ali até de uma virada, num segundo tempo melhor do que o primeiro, mas que não conseguimos nos impor de uma forma geral no jogo, e o sentimento, claro, de frustração por tudo, pela expectativa criada, por todo o crescimento que a equipe vinha tendo e entendia que chegar nesse momento, como estava chegando, era um outro objetivo, claro. Saímos tristes todos e entendendo o sentimento da Fiel aqui dentro de casa, a expectativa toda, é esse o sentimento que saímos ali, e temos que refletir, buscar melhorias, aí continuar trabalhando firme para avançar. Precisamos melhorar em alguns aspectos e é isso que nós vamos buscar. Só em relação à primeira resposta do Lázaro, né? Obviamente a frustração é muito grande. Eu falei sobre isso, né? O Cássio falou no pós-jogo, cara. Clima de velório no vestiário. Não tem muito o que falar sobre isso. Você pode questionar, de novo, você pode questionar algumas decisões, algumas substituições do Lázaro. Você pode questionar muita coisa, mas a gente. Falei, o grande problema, não, acho que não só do Corinthians, mas de todo mundo, que eu vejo muita gente falando, pô, foi um vexame. Cara, dá pra falar que foi um vexame. Foi um vexamezinho, sim. Porque se jogar. É praticamente torcida do Corinthians, né? Vamos combinar. Praticamente torcida do Corinthians. Então, praticamente foi a Neoquímica Arena inteira pro Corinthians. O Corinthians costuma jogar muito mais bola que os adversários lá. A torcida põe muita pressão. Nas penalidades, a disputa de penalidades foi no lado da organizada. Então o Corinthians tem um goleiro que a gente sempre fala que é pegador de pênalti. Ele pegou um pênalti, é verdade, mas os cobradores, especialmente o Fagner, foi muito mal. Então, assim, dá para dizer que foi um vexame em certos aspectos, mas a gente diz que é vexame porque a gente desconsiderou o fator Ituano. Porque a gente, obviamente, faz a leitura de acordo com o momento mais recente. Só que a gente esqueceu que é uma equipe que estava tá na Série B, lutou até a última rodada, até as últimas rodadas, ali até a penúltima rodada, até a última rodada tinha chance ainda, eu acho que até a última rodada ainda tinha chance de brigar pelo acesso para a Série A. Fazia uma campanha muito apática, chamava muita atenção por isso. Na última rodada deu uma chacoalhada no Santos, a gente entendeu como aquilo como uma exceção, e não foi uma exceção, era de uma equipe que já se estruturou, que já se chacoalhou para fazer uma partida, para buscar essa classificação que era possível, se tornou real, fugiu do rebaixamento e no Corinthians. Então, assim, muita gente está eliminando, e eu também eliminei essa questão do fator Ituano. Mas, obviamente, a decepção é gigantesca. Por tudo, por todo o contexto, por todo o ambiente, foi, de certa forma, um vexame. A decepção é muito grande, segundo o Lázaro, e é óbvio que é, né? É óbvio que é, mas acontece, assim, a decepção, o vexame, ela é maior de acordo com a expectativa que é criada. E a expectativa que foi criada o Corinthians já passou. Porque no seu grupo ninguém quis se classificar, né? O Ituano se classificou na última rodada e ainda estava brigando contra o rebaixamento, né? E aí, em virtude disso, eu acho que se criou um ambiente de, cara, já passou, né? Já passou. E a verdade é que não passou, né? O jogo é jogado, né? Lamentavelmente, isso é a frase mais clichê do mundo do futebol, mas o jogo é jogado, né?
Lázaro, Rafael Esgriles, Energia 97. É claro que é um momento muito complicado de eliminação. Eu queria que você falasse um pouco agora, depois que passou o jogo. Paulinho, ajudando ali naquela função de fazer o Renato Augusto do lado esquerdo. Foi o principal setor onde o time do Ituano atacou. Naquele lado que tinha o Gil, um pouco mais atrás na primeira linha, tinha também o Fábio Santos e o Paulinho. Deixou muito mais lento esse sistema de marcação com o Paulinho, onde você avalia agora, vendo que o Paulinho foi um erro na escalação de hoje? Não vejo dessa forma. Eles exploraram a transição de uma forma geral, mais do que construir por aquele setor. Era uma busca mais pelas transições, que era um setor deles também com a saída forte do lateral, junto com. Mas eu não vejo que a entrada do Paulinho no lugar do Renato tenha, de certa forma, fragilizado esse lado defensivamente. Não vejo dessa forma. A gente teve dificuldade de uma imposição maior no jogo, de controlar melhor com a bola, de dar velocidade no jogo que a gente costuma dar aqui, e a nossa criação, é claro, sem tirar os méritos do adversário, enfim, como eu coloquei, mas não conseguimos produzir ofensivamente. Eu não achei o jogo do Paulinho, ele participou da forma que... são características diferentes, é claro, de Paulinho e de Renato, e o Paulinho entrega outras coisas, entregou, fez o gol, tem a participação das características dele, era o que nós esperávamos em relação a isso. Não vi dessa forma, como a entrada dele é um fator a fragilizar um setor. Ele foi perguntado se o Paulinho, e eu falei, você pode questionar o Paulinho meio que como reserva, substituto do Renato Augusto. Eu acho que o Lázaro fala que não, e obviamente ele não vai expor ninguém, né? Só que eu acho que assim, ele optou por Rony e por Paulinho. Eu, como substitutos pro Renato Augusto, que é um cara muito diferente, né? Não existe, até o Duílio foi perguntado sobre isso, não tem substituto pro Renato Augusto, cara. Renato Augusto é um só, né? O Duílio falou, cara, assim, também de novo, aquelas perguntas meio inúteis, né? Não tem, substituto pro Renato Augusto. Vai procurar aí, cara. Sugere aí pra mim que eu vou atrás, velho. Sugere aí pra mim que eu vou atrás. Não tem, cara. Você procura no mercado brasileiro, não tem, cara. Tem substituto. O Flamengo vive o mesmo dilema. Tem substituto para Arrascaeta? Não tem, cara. Não tem. Né? Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer para achar um substituto? Tem substituto pro Palmeiras? Tem substituto pro Scarpa? Não tem. Aqui o Palmeiras tinha o Veiga já, né? O Veiga já tava lá, mas não era bem o substituto do Scarpa. Ele tava lá, o Scarpa foi meio que o substituto dele, tomou conta da posição devido às suas próprias características, né? Que é diferente da do Veiga. Então, assim, esses caras não têm substitutos. Né? Mas, assim, para substituir o Renato Augusto, eu concordo com quem acha que talvez o Fausto Vera mais o Maicon seriam opções melhores para substituir o Renato Augusto do que Rony e Paulinho. Aí perguntado, você acha que o Paulinho ele fragilizou a defesa do Corinthians defensivamente? Para mim sim. Para mim sim, porque óbvio que assim, se o Renato Augusto tivesse, os outros iam ter que jogar pelo Renato Augusto para fazer cobertura, porque ele não pode ficar fazendo essa função. Ele tem que ser um cara que está livre para movimentar, né, o meio-campo do Corinthians. Então ele tem que estar livre mesmo, ele não tem que ter essa preocupação de preciso fazer a recomposição. Isso não, ele tem que ser um cara que vou ficar aqui. Alguém vai fazer a cobertura por mim. Só que o Paulinho não é um cara da criação. O Paulinho ele fica indo para a área o tempo todo, parece que ele é um atacante, ele não é nem um meia, né? Ele não é nem um meia mais. E ele hoje ele entra como volante ainda. Então, assim, você espera que como volante ele vai ter um papel fundamental na marcação e saída de bola. Ele não tem mais esse papel, né? Tanto que ele faz o gol, ele tá na área. Tipo, ele não tem mais o fator elemento surpresa. O Paulinho ficou... Ele cresceu muito no Corinthians e se tornou um grande personagem do futebol mundial por ser um fator surpresa, né? E aí você se pergunta, o que é ser o fator surpresa? O cara é um volante, certo? O cara é um volante. Você espera que o cara vá aparecer na área? Ele pode aparecer vez ou outra, mas você não espera que ele vá aparecer na área. Esse é o fator surpresa. Por isso que o Paulinho era o fator surpresa, porque você vai esperar que a bola vai chegar no atacante, a bola vai chegar no Guerreiro. E aí aparecia o Paulinho infiltração para fazer o gol. Então, assim, o fator surpresa era esse. Porque ele tinha essa capacidade de fazer a leitura do jogo e se infiltrar na grande área nos momentos certos e fazer o gol pro Corinthians. Ele já não tem mais essa característica, ele não é mais esse jogador, né? Ele não é mais esse jogador. Então,
Eu acho que o Lázaro fez a opção de acordo com o treinamento. Eu teria ido de Fausto Vera e Maicon. Eu. Mas não dá para saber se daria certo também. É muita especulação, cara. Eu vejo muita gente. Ah, tinha que tentado porque o Fausto Vera é muito mais jogador que o Rony. Né? Os mais ousados vão dizer que o Fausto Vera é mais jogador que o Rony e o Paulinho somando junto hoje, né? Talvez. Talvez eu não vou ser tão radical, mas assim, eu acho que o Fausto Vera seria uma opção melhor que o Rony e o Maicon também. Assim, seriam dois caras melhores para o Corinthians nesse momento, sem o Renato Augusto, do que Rony e Paulinho. Só que não dá para saber, a gente não está nos treinamentos, a gente não sabe o que o Lázaro treinou. É fácil especular agora, falar, seria melhor os dois, mas o segundo tempo do Corinthians não foi bom também. Teve chance, teve oportunidade, poderia ter saído do vencedor, sim, mas é naquele jeito, é no abafa, cara. É no aleatório. Você não pode achar que o aleatório é melhor do que foi feito no primeiro tempo. Porque, assim, no primeiro tempo o Ituano foi melhor, mas no segundo tempo também os caras cansaram e deram espaço pro Corinthians. Então não dá para saber se seria melhor, né? Isso é especular. Não dá pra gente especular. Eu concordo, sim, eu acho que seria melhor. Eu acho. Mas não dá para saber, né? O quanto que o Lázaro treinou isso durante a semana. Também ficaria difícil treinar para enfrentar o Ituano, porque o Ituano fez um jogo bom contra o Santos só, né? E só. Como é que você vai treinar o time para pegar o Ituano? Não dá para saber como é que esse Ituano vai jogar, né? Ele fez uma ideia de jogo, ele teve a sua proposta de jogo que não deu certo, né? Vambora. Boa noite, Fernando Lázaro e Igor Palhuz aqui da Rádio Voz do Esporte. Queria te perguntar sobre o Fagner. Mais uma vez, o Fagner acaba perdendo um pênalti numa decisão de campeonato. Foi contra o Flamengo na final da Copa do Brasil e agora, mais uma vez, numa quarta de final de Campeonato Paulista diante do Ituano. Queria saber a sua avaliação se o Fagner era a melhor opção para bater o pênalti naquele momento, já que ele já vinha de uma carga emocional pela final da Copa do Brasil, tanto que após o pênalti ele foi recebido pelo Fausto Vera e também pelo Maicon, que foram abraçar o jogador. Queria saber se era a melhor opção para o Corinthians naquele momento e se ele estava ali exatamente já colocado como um dos batedores no jogo. Na verdade, primeiro, é difícil essa questão do pênalti, individualiza demais, não vejo isso ter sido o determinante. Eu acho que o nosso jogo coletivo não foi bom o suficiente, e isso é o principal de hoje, né? E eu vejo nesse sentido, primeiro, a sequência de cobranças foi se estendendo e ali vai entrando para uma parte final. Eu vejo como uma questão do atleta positiva, de se colocar à disposição, de personalidade, de vir assumir um papel. Claro que a perda, e a gente sabe disso, e a gente evitou nas primeiras cobranças, mas depois vai seguindo para um cenário. E o Fagner fez um grande jogo, participou novamente da parte ofensiva, teve bem dentro do que a gente conseguiu produzir no jogo. O Fagner participou bastante, o nosso lado direito construiu bastante. A situação do gol e outras foram criadas mais por esse lado. Teve uma participação importante no jogo, e essa busca de individualizar não faz parte. Não fizemos um bom jogo coletivamente, e isso é o principal. O Lázaro fez o seu papel de treinador aqui, de blindar o jogador. Ele coloca a culpa maior no fator coletivo, na forma como o Corinthians se apresentou de forma coletiva, e eu concordo com ele. Individualizar seria muito cruel. Seria muito cruel. Eu falei aqui, cara, assim, eu não acho que ele deveria ter batido, mas ele teve a personalidade de, mesmo sem confiança, falar, cara, eu não vou jogar essa responsabilidade para um atleta de 17 anos. Não vou fazer isso. Eu vou blindar o cara. Só que ele estava claramente sem confiança. E é o que o Lázaro falou, cara, o negócio vai passando, você não imagina que vai chegar no ponto do Fagner bater. Você imagina, ou você vai ser eliminado antes, ou o Cássio vai defender 2, 3 penalidades e o Corinthians vai passar, né? É isso que você imagina que vai ser. Ninguém imagina que vai chegar na cobrança. O Fagner foi o quê? O 8º a bater, né? Você não imagina que vai chegar nesse ponto. Por aí, eu não sei se foi o 8º, alguma coisa assim, né? Você não vai imaginar que vai chegar nesse ponto, né? Agora, se, é sacanagem eu deixar o Cássio bater também, não posso deixar um atleta de 17 anos, eu vou ter que bater. O Gil foi lá, e já tava chegando a vez dele, né? Já tá chegando a vez do Cássio até, né? Já tá chegando a vez do Cássio. O Cássio não é um primor com os pés, né? Vamos ser sinceros. Ele é um gênio com as mãos, mas com o pé não. Então o Fagner ia ter que bater antes, né? O Fagner ia ter que bater antes. Então, cara, eu acho que o Lázaro falou,
deixar mais pro aspecto do coletivo, que coletivamente o Corinthians não jogou bem. O Roger Guedes, por exemplo, que era um atleta que eu até elogiei aqui. Ah, cara, o quanto que o Roger Guedes está se dedicando, né? O quanto que ele está se entregando. Às vezes ele não está nem jogando bem, mas ele tá se doando de uma forma absurda, né? Ele está se doando de uma forma absurda. E ele, dessa vez, foi uma partida muito apática, né? Muito apática, né? Cara, eu iria muito mais pelo que o Lázaro falou. Assim, pelo coletivo, é óbvio que o corintiano, o torcedor vai pegar no pé, mas não dá para individualizar essa eliminação. Não dá para individualizar quando jogar só nas costas do Fagner, até porque logo após a perda da penalidade do Fagner, o Cássio defendeu, né? Lázaro, tudo bem? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. O Corinthians termina sua participação no Campeonato Paulista sendo o time que mais sofreu finalizações, média de 12 por jogo. Durante a primeira fase, você fez algumas mudanças, até por conta de preservação de jogadores, poupá-los. Hoje você começa com o que tem de melhor no sistema defensivo, mas o time sofre um gol praticamente no começo do jogo. Te preocupa hoje o sistema defensivo do Corinthians para o restante do campeonato? E aí, quando eu digo campeonato, é restante da temporada, outras competições? Pois é, o sistema defensivo sofremos e sofremos mais no começo. Hoje, em alguns jogos mais recentes, temos sofrido um pouco menos. Temos buscado, a gente conseguiu, em um primeiro momento, ajustar uma parte ofensiva mais rapidamente e a parte defensiva foi aos poucos melhorando em alguns aspectos, mas ainda sofrendo. Então tem esse acumulado durante essa primeira parte do campeonato um número maior de finalizações que tem diminuído, que a gente tem evoluído e tem visto isso. No jogo de hoje não tivemos grandes finalizações contra, mas é uma parte a ser melhorada dentro do sistema de jogo, dentro da forma como a gente tem construído o time. A parte defensiva tem tido uma evolução e tem que continuar buscando evoluir nesse sentido. A consistência leva tempo e repetição. É isso que a gente tem buscado, tem melhorado e tem que melhorar mais. O Corinthians, ele é um time que, não sei se vocês se recordam, mas o Flamengo na era Paulo Souza, muito começou a se questionar sobre a renovação do elenco. Jogadores envelhecidos que foram vitoriosos, tiveram o seu ciclo vencedor no Flamengo, mas começou a se questionar se não era hora de fazer uma renovação. Porque quando se olhava para o Palmeiras via a saída de Jailson, goleiro, via a saída de Felipe Melo, de William Bigode, caras que foram muito decisivos. Depois teve a saída do próprio Daverson, cara que fez o gol do título da Libertadores. E começou-se a se questionar, né, a renovação do elenco do Flamengo. E eu acho que é a hora do Corinthians também se fazer essa reflexão. Não acho que são jogadores que... Eu acho que são jogadores que ainda podem agregar muito, que podem ajudar muito o Corinthians. Mas para o Corinthians se tornar uma equipe de elite assim, equipe que vai disputar títulos, eu acho que é hora de se pensar sobre o assunto. Não acho que é hora de, vamos fazer, né? Vamos fazer acontecer. Não é isso. Eu acho que é hora de se pensar sobre o assunto. Né? Eu não vou dizer que, não vou citar nome, um tem que sair, esse tem que sair, esse tem que sair. Não, eu acho que é hora do Corinthians, como futebol, pensa, cara, existem jogadores. Será que não é hora de a gente pensar numa renovação? E pensar numa renovação não é imediatamente se livrar de alguns jogadores. É parar para pensar, cara, quem são os caras que vão substituir esses caras? Né? Quem vai ser o substituto do Gil? Quem vai ser o substituto do Fábio Santos? Né? Jogadores de alto nível. Tem que ser substituições de alto nível para que o Corinthians se mantenha em nível competitivo alto. Né? Então acho que é uma coisa que tem que ser pensada. É óbvio que a zoação vai acontecer. Eu vou finalizar a coletiva do Fernando Lázaro agora. Eu peço desculpas ao torcedor. Eu falei demais antes, né? Falei demais, mas o convite aberto para vocês. Entra lá na Corinthians TV. Se inscreve no canal. Sempre o convite eu faço aqui. Curte o vídeo se você gostar. Assiste a coletiva na íntegra, né? A gente ouve o vídeo acelerado também. Ouve o vídeo em velocidade normal, com calma, tranquilinho. Mas para finalizar, a zoação vai acontecer, né? A zoação vai acontecer, ela faz parte, isso é o barato do futebol. A gente viu recentemente vários não, mas alguns jogadores falando muito sobre o período do Vitor Pereira, Roger Guedes falando que o clima está muito bom, Fagner apareceu na ESPN falando que o ambiente era muito ruim,
Teve o Juliano, falou recentemente também que o ambiente não era legal. Então, agora aguenta, né? Agora aguenta, porque tem gente ironizando, né? O Corinthians ser eliminado, culpa do Vitor Pereira. Tem gente ironizando, isso faz parte do esporte, né? O folclore do futebol é esse. Talvez algumas pessoas tenham feito brincadeiras um pouco antes da hora, né? Um pouco antes da hora. Faz parte. É o que eu falei, é lá e cá, né? O corintiano gosta de dizer que a zica do corintiano, ela é marvada, ela pega. Mas do outro lado também tem uma torcida de milhões, hein? E se a zica de milhões pega, a dos outros milhões também pega, tá? Então é isso, gente, ó. Eu finalizo o podcast de hoje, só para finalizar, né, trazer a agenda do dia. Segunda-feira, a gente vai ter São Paulo e Água Santa, Flamengo e Vasco. A gente vai acompanhar tudo isso e a gente vai voltar com mais podcast. Amanhã é bom tentar falar mesmo. Né? Cara, é complicado, né? É complicado. A gente muito provavelmente vai ouvir a coletiva do perdedor, para a gente repercutir um pouco mais sobre, né? No caso do São Paulo, ou do Flamengo, ou do Vasco, né? Todo respeito ao Água Santa, né? Mas não conheço o treinador do Água Santa, então a gente vai. Se o São Paulo. Longe disso, hein, gente, não tô zicando, mas se de repente o São Paulo eliminar, a gente vai ouvir o Rogério Ceni, se o Flamengo perder, a gente vai ouvir o Vitor Pereira de novo, se o Vasco perder, a gente vai ouvir o Barbieri, para entender, né, os contextos. E é isso, tá? Por hoje eu finalizo. Passei demais do tempo, mas se você segurou até agora, muito obrigado, muito obrigado. Eu me despeço por hoje, desejar uma ótima semana para todos, um forte abraço e até amanhã. Tchau.